Olá! Então, meus queridos, vamos aqui conversar um pouquinho sobre a crise convulsiva na infância. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Marta, eu sou pediatra e neonatologista da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e atualmente estou na direção da Escola Superior de Ciências da Saúde. Essa aqui é uma parte das videoaulas dos cursos preparatórios para o SAMU. Tá bom? Aqui, lembrando sempre que todas essas web aulas, elas têm somente a função de dar uma introdução do tema, que vai ser consolidado durante as atividades práticas que vocês vão desenvolver nos cenários de simulação do SAMU, ok? Então, vamos lá. Crise convulsiva na infância, vamos conversar um pouquinho sobre elas, que é esse evento tão assustador, né? E quais são os nossos objetivos para essa discussão hoje? É auxiliar quem está o emergencista, de modo geral, ter capacidade de reconhecer e atuar fazer uma propedêutica, né, para a identificação das crises convulsivas, identificar o estado de mal epilético, e importante, estar atento para como vai fazer o manejo clínico emergencial dessa criança que está convulsionando. E observar a diferença de uma crise febril para uma crise que é realmente de causa neurológica por outros motivos que podem ser infecciosos ou distúrbios hidroeletrolíticos, né? E estar atento ao que precisa ser realizado de exame complementar na emergência para investigar a crise convulsiva, ok? Então vamos lá. Então, o que é a crise convulsiva? Com certeza vocês já sabem que a convulsão é nada mais do que uma atividade elétrica anormal, ou seja, os neurônios entram em colapso elétrico causado por qualquer outra condição que altere a transmissão da função elétrica cerebral. E isso vai levar a movimentos estereotipados, involuntários ou alteração da consciência, lembrando que a ausência também é uma crise convulsiva, e apesar de não haver na sua construção movimentos estereotipados ou involuntários, ok? Então, as causas são variadas, né? As causas podem ser várias. A hipoglicemia, a ingestão de alguma medicação tóxica, infecção intracraniana, o trauma, a causa mais comum de crise convulsiva na infância, que é a febre, e formas muito graves, que são condições genéticas, que podem levar a alterações de características físicas, né, sendo mais comuns em determinadas síndromes genéticas, ou não ter nenhuma causa aparente e ficar como uma crise convulsiva idiopática, que também não vou dizer que é comum, né, não é que é raro, mas não é um evento incomum, às vezes, na infância, ter causas que são consideradas apenas idiopáticas, tá? Então, segundo a Liga Internacional contra a Epilepsia, ela fez uma nova classificação ou divisão para deixar a gente pobre dos pediatras e emergencistas mais sofridos, né, em sofrimento. Então, as crises convulsivas, então, elas ficaram agora divididas em crises focais, generalizadas, de início desconhecido. Ou elas podem ser subcategorizadas em motoras e não motoras, as crises focais, onde a contração involuntária de apenas um segmento corporal, né, com ou sem a preservação do estado de consciência, tá? Então, eles fazem esse tipo de subdivisão. É importante saber isso na emergência, né? Você pode estar se perguntando. Às vezes é importante para a gente tentar focar na causa que levou aquilo. Então, se você tem uma crise convulsiva generalizada, ela é mais comum nos episódios febris, nos quadros infecciosos. Crises focais estão mais relacionadas com focos infecciosos cerebrais, abscesso cerebral, meningite, crises de ausência, ou alterações motoras não muito intensas, estão às vezes relacionadas com doenças congênitas, doenças crônicas. Tá? Então é importante tentar, não digo que classificar no momento da emergência, mas saber que às vezes isso pode te direcionar para a patologia de base daquela criança. E lembrar que, né, aí vão dizer que eu estou puxando o saco do período neonatal, mas não. A gente precisa separar a convulsão no período neonatal da convulsão na infância. Então agora eu vou me ater um pouquinho mais nas convulsões no período neonatal.
É um evento mais comum logo na primeira semana de vida, seja do bebê a termo ou, em especial, do prematuro, tá? Ela vai ser mais intensa quanto mais prematuro, mais intensa não, perdão, a melhor palavra seria mais frequente, né? Quanto menor é a idade gestacional e quanto menor é o peso desse bebê. Tá bom? A incidência varia em torno de 1,5, né, ou 2 a 6 para cada 1.000 recém-nascidos. Eles podem ser acometidos dessas alterações convulsivas. A convulsão no período neonatal, então ela está por muito tempo, ela foi baseada em alterações clínicas. Então, o recém-nascido que convulsionava é aquele que evoluía com movimentos de pedalar, movimentos de bocejo, bebê que boceja muito. Lembrar, gente, recém-nascido não sorri. Né? Se o sorriso social é uma característica do desenvolvimento neurológico. Aquele bebê que fez, nossa, um bebezinho que ri o tempo inteiro, que está sorrindo, ele pode estar convulsionando na sua cara. Então, fique atento, né? Então, essas alterações, bebê que faz a projeção da língua de forma repetida, movimentos de pedalar, são sinais clínicos. Só que hoje, na nova neonatologia, a gente não espera esse bebê convulsionar para dizer que ele está convulsionando. E lembrar que, no período neonatal, a maioria das convulsões, elas não apresentam alterações clínicas, elas são apenas eletrográficas. Então, é importante a monitorização do bebê, a utilização do AEG, ou seja, o eletroencefalograma de amplitude, preferencialmente com vídeo monitorização, tá? E isso é importante porque a gente vai detectar as alterações que levam à convulsão ou eventos convulsivos antes desse bebê convulsionar de forma clínica, tá bom? Lembrar que o recém-nascido, todo ele, né, a criança também, não sou focar só no recém-nascido, toda vez que a gente tem uma suspeita de crise convulsiva, a gente tem que fazer um exame neurológico completo e minucioso, da fontanela até o dedão do pé, tá bom? Então, lembrar, se a gente for pensar um pouco nas causas que levam o bebê a convulsionar, lembra que eu falei lá no comecinho que as convulsões no período neonatal acontecem preferencialmente dentro da primeira semana de vida? Se a gente focar nas 24 horas, quais são as principais causas? Encefalopatia hipoxisquêmica, asfixia perinatal é a principal causa delas, tá? A meningite, os transtornos infecciosos que comprometem as membranas do encéfalo também são frequentes, em especial na sepse tardia, lembrando que a sepse tardia é aquela que desencadeia os eventos infecciosos, são diagnosticados depois, né, do terceiro dia de vida, eles têm um risco maior de meningite, mas isso não exclui que a sepse precoce possa acontecer. As infecções por toches, e aí a gente vai estar falando toxoplasmose, citomegalo, herpes, rubéola, são condições que levam ao maior risco de convulsão nas primeiras 24 horas de vida. Uma condição hoje que não é incomum, que é o uso de drogas, né, medicamentos pela mãe, exemplo da cocaína, crack, podem fazer com que esses bebês evoluam com distúrbios convulsivos. Glicemia, a hipoglicemia ainda hoje é a principal causa de crise convulsiva no período neonatal, tá? A hemorragia intracraniana, em especial no prematuro, e aí eu estou falando dos bebês menores de 34 semanas, as alterações de estrutura do cérebro, como degenesias cerebrais, e aí a gente tem que falar de holoprosencefalia, alterações dos giros cerebrais, né, então assim, falando mais de doenças congênitas, cromossomopatias, em modo geral, e as epilepsia dependente da piridoxina, que é uma possibilidade, mas ela não é, sem dúvida, uma causa comum de crise convulsiva, né, então as demais são mais comuns. De 24 a 72 horas, tem as meningoencefalites, a abstinência a medicamentos, e é isso a gente tem que lembrar daquele recém-nascido, porque por algum motivo ficou na UTI, que fez uso de fentanil, que usou medicações, né,
por conta da condição, ele pode fazer crise convulsiva por abstinência. Aqueles bebês, em especial os prematuros, a hemorragia ainda pode aparecer como uma complicação. Hiperglicemia, e a gente vai começar a falar dos distúrbios não cetóticos, ou seja, dos erros inatos do metabolismo, eles vão começar a aparecer depois de 24 horas, né, então podem cursar com hipoglicemia persistente grave, hiperglicemia, distúrbios do ciclo da ureia, a infecção, a sepse, sempre pode ser um risco, e os acidentes vascularencefálicos isquêmicos, que também acontece em especial nos bebês que foram ventilados, que estão cursando com PCO2 baixo, né, ou seja, que estão fazendo hipocapnia, eles podem evoluir com hemorragia cerebral e aí convulsionarem. Outras causas, com mais de 72 horas, a gente pode ver, observar em bebês que tenham como condição que levou à convulsão trombose, os erros inatos do metabolismo, você vê que a infecção permeia todos os momentos, né? As encefalopatias por herpes também podem ser causas de convulsão no período neonatal, e o kernícteros, que é a impregnação do sistema nervoso central pela bilirrubina, tá? Então, aquele bebezinho que fez uma icterícia, usualmente o kerníctero está mais associado com as incompatibilidades ABO e não RH, né? Então, eles fazem impregnação dos núcleos da base pela bilirrubina, e pode ser a primeira manifestação, depois da hipotonia severa, crise convulsiva, que já caracteriza o kernícteros. Lembrar, aqui eu vou botar a sequência de tratamento primeiro do recém-nascido, tá lá? Vou puxar a brasa para minha sardinha. Beleza, eu fui, peguei aquele recém-nascido e eu decidi, do ponto de vista clínico, né, ou porque ele era um bebê asfixiado, ou que eu já tinha monitorização, mas se eu não tinha monitorização, eu considero aqueles movimentos dele repetitivos como uma crise convulsiva. A droga de escolha para o tratamento da crise convulsiva no período neonatal é o uso do quê? Do fenobarbital, na dose de 20 a 30 miligramas. O bebê cessou a crise? Sim, melhorou. Então, eu instalo a manutenção, que é de 5 a 6 miligramas por quilo dia, dividida em 2 tomadas, e esse bebê só vai suspender esse fenobarbital depois que ele tiver feito um eletroencefalograma convencional, né, que é aquele bonitinho, aonde monitora o cérebro por pelo menos 23 canais, pelo período mínimo de 2 horas, e aí a gente vai ver se ele tem condição de suspender aquela droga antes da alta, ou ele vai para casa em uso do fenobarbital, e o neurologista, né, o neuropediatra, vai retirar dessa droga do ponto de vista ambulatorial. Beleza, o meu menino convulsionou, eu fiz lá 20 miligramas de fenobarbital. Ele melhorou as crises? Não, eu faço um novo ataque, chegando 10 a 20. Lembrando que a gente não ultrapassa a dose de 40 miligramas por quilo. Então, se eu já fiz 30 na primeira dose, eu só posso fazer mais 10 na segunda. O bebê cessou a crise? Beleza, segue para manutenção. Não cessou a crise depois do novo ataque? Eu tenho 2 opções terapêuticas. Ou eu faço a fenitoína, o idantal, 20 miligramas por quilo de dose de ataque e 5 a 8 de manutenção, ou eu parto para o midazolam. Qual vai ser? Ah, tem um que é melhor do que outro? Não, às vezes é o que você tem disponível no seu serviço. Usualmente, né, nas unidades neonatais, você vai ter muito fácil acesso à fenitoína. Nas unidades pediátricas, o maior acesso talvez seja do midazolam. Tudo bem, não existe um que sobreponha o outro, tá? Mas aquele que você está mais acostumado. Lembrar que o midazolam, diferente do fenobarbital e da fenitoína, a gente faz a dose de contínua, né? A dose de manutenção, ela precisa de um acesso venoso seguro para você fazer a infusão do midazolam em micrograma por quilo por minuto, tá? Perguntas básicas que a gente tem que fazer, né, para poder avaliar aquela criança, para o acompanhante que às vezes chega desesperado porque vivenciou um movimento convulsivo, às vezes em casa, no trajeto, na escola. Então, ele teve febre?
tá? Agora eu estou focando mais no paciente pediátrico. Ele teve alguma coisa, infecção recente, tem suspeita de intoxicação, uso de droga, uso de álcool, trauma, tem alguma questão sobre história de cefaleia, irritabilidade, está vomitando, né, para a gente pensar em irritação meníngea, tem alteração do comportamento, o bebê, a criança está apresentando sinais de fraqueza, movimentos anormais, foi observado esses eventos anteriormente, tudo isso são formas da gente direcionar o que vai fazer. É muito comum, né, no pronto-socorro pediátrico, a criança chegar com história de que convulsionou em casa, mas chega bem ao pronto-socorro. Então, a gente tem que estar atento para a coleta das informações, para saber o que a gente vai fazer com essa criança, com esse bebê maior, aí, para conduzir essa crise convulsiva. Olhando sempre a história, né, as perguntas básicas, estabelecer o cuidado na história pregressa, a gente tem que estar atento a tudo que ele passou na vida dele, desde o período pré-natal, né, perinatal e pós-neonatal. Existe alguma alteração no marco do desenvolvimento? Aquela criança está sentando, andou na idade certa, né? Já tinha uma investigação de uma doença neurológica prévia, já usava anticonvulsivante, não é às vezes incomum uma criança que já tem o diagnóstico, faz uso de medicação, a medicação acaba, ela entra em crise convulsiva e a família chega apavorada e às vezes não consegue informar que o menino já tem um diagnóstico de epilepsia e que foi interrompido o seu uso regular, que é o que está levando àquela crise convulsiva. Então, a gente tem que estar atento, lembrar do ABCDE, né? Isso faz parte do manejo e do cuidado na crise convulsiva na infância. Então, olhar os sinais vitais, garantir via aérea segura, avaliar o estado, do estado neurológico, checou, essa criança checou os sinais vitais, a via aérea está segura, ele tem um acesso vascular, você fez a questão da revisão do exame neurológico, mediu o perímetro cefálico, estatura, peso nas crianças menores, isso é importante. A fontanela ainda é aberta, ela tem abaulamento, tem sinal de irritação meníngea, tudo isso são marcadores para definir se a gente vai fazer uma punção lombar e correr atrás de uma meningite, ou se não. Essa aqui é uma condição hidroeletrolítica, é uma condição infecciosa, mas não está relacionada com a meningite, para que a gente possa definir como a gente vai tratar, tá? Lembrar aqui, quais são os sinais indiretos de irritação meníngea? Rigidez de nuca, sinal de Kernick e sinal de Brudzinski. São sinais de que existe uma irritação na membrana meníngea que podem ter ou não sinais de hipertensão intracraniana. Sinais de hipertensão intracraniana, a gente vai observar o que? A reação pupilar. Se existe anisocoria, alterar uma pupila mais dilatada que a outra, né? Então, esses são sinais de hipertensão. Se você for um emergencista top, que consiga ver o fundo de olho e a dilatação dos vasos retinianos, beleza, tu é o top das galáxias, né? Mas se a gente precisa se ater ao cuidado imediato. Checar sempre os sinais de rigidez, de irritação meníngea e sinais indiretos de hipertensão intracraniana, tá? Então, só para a gente lembrar aqui, né, o Brobzinski é quando você faz a flexão do crânio e numa forma de resistência reflexa, a criança dobra, né, os membros inferiores, faz a flexão. O de Kernick é quando você faz a flexão e tenta hiperestender a perninha e ele não deixa. Então, também são os dois sinais clássicos, né, de irritação meníngea. Hoje é muito incomum, né, graças a Deus e os adventos das vacinas, a gente tem se deparado com as meningites virais, que eram muito, muito frequentes ali no final da década de 90, início da década dos anos 2000, né? Lembrar sempre, gente, o exame físico, depois da parte neurológica, vamos olhar o paciente como um todo. O abdômen tem hepatosplenomegalia,
lembrar das doenças metabólicas de armazenamento, as doenças lisossomais, então, doença de Pomble, que podem cursar com distúrbios neurológicos, mas não só com eles, mas com alterações físicas. Hoje, felizmente, a secretaria já tria, né, no teste do pezinho, essas doenças já são triadas, então a gente tem um diagnóstico precoce delas, mas pensar em quadros sépticos, eles estão evoluindo com lesões petequiais, tem lesões de herpes, né, crianças muito pequenas que fazem lesão herpética labial, tendem a evoluir com complicações neurológicas e a gente precisa estar atento a elas, né. Tem manchas, café com leite, que são aquelas manchas que são sugestivas de doença neurológica, hemangioma cutâneo, hemangioma em face, hemangioma em pescoço, tórax, são complicações que estão mais relacionadas a um risco de convulsão, tá? Então, que a gente tem que estar atento. E, lógico, toda e qualquer presença de malformação congênita vai aumentar o risco de convulsão. Então, a crise febril, como eu falei, ela é a principal causa de crise convulsiva na infância, é a febre, e ela tem uma taxa elevada de recorrência, né? A gente costuma brincar no consultório pediátrico que aquele menino que convulsionou com febre vai convulsionar toda vez que fizer febre. Então, se a gente lembrar que as crianças até os 5 anos têm em torno de quase 50 infecções virais, esse menino tem 50 vezes risco de evoluir com crise convulsiva. Então, a gente tem que estar atento. Então, lembrar que a crise convulsiva febril, ela vem sempre acompanhada de um histórico infeccioso, mas que não há comprometimento do sistema nervoso central, tá? A gente não vai falar em crise convulsiva no menino com convulsiva febril, no menino que está ali com um quadro de meningite. É aquele menino que fez um quadro ali gripal, fez febre e convulsionou. Tá? Isso está muito relacionado ao limiar cerebral, né, dos canais de cálcio do cérebro, que aumentam as transmissões e aumenta o risco de alteração de convulsão, que é causado com o quadro febril. Lembrar que a crise febril normalmente é um evento simples, tem um prognóstico excelente, é autolimitado, o bebê, a criança vai convulsionar, vai ter todos os outros exames complementares normais, sejam eles eletroencefalográficos ou exames de imagem, né, como tomografia e ressonância, mas é um menino que não pode ter febre. E lembrar também, né, que o tempo que aquela criança fica convulsionando também está relacionado com o risco de recorrência daquele evento. Então, o bebê que convulsiona por muito tempo, que evolui com tempo de convulsão acima de 5 minutos, ele tem um risco maior, elevado, né, de nas outros eventos convulsivos, essa convulsão ainda ser mais demorada. Hoje, né, o que os autores costumam colocar? Que um estado convulsivo crônico, ele vai durar em torno de 5 minutos, se ele durar mais do que isso, está acima de 30, ele é um quadro mais grave, vai levar a sequelas, né? O estado epilético focal, a gente deve tratar e garantir que ele se resolva em até 10 minutos, acima de 60, o risco é elevado, as ausências também têm que ser corrigidas e elas não devem durar mais de 10 a 15 minutos, não tem com certeza de quanto tempo elas podem levar, mas é muito comum, em especial pacientes que têm malformações cerebrais graves, né, que fazem estado de mal convulsivo, que entram em ausência, eles fazem uma crise atrás da outra e às vezes você tem impressão, né, que ele passou horas convulsionando, mas é porque o intervalo entre elas é muito curto. Então, o mal convulsivo por ausência tem que ser valorizado e tratado também, tá? Então, lembrar que a gente vai sempre tratar na sequência de garantir via aérea, garantir acesso vascular seguro e monitorização. Estabeleceu o paciente, tratou, determinou o tempo da crise, há quanto tempo ele está convulsionando. Eu sei corrigir os distúrbios de glicemia e de eletrólitos nesse bebê, sempre lembrar dos distúrbios do cálcio e do magnésio. Então, na hora que vai colher os eletrólitos desse bebê, após o período, eu fico, gente, falando bebê, é porque eu puxo o saco para a neonatologia, mas entendam, por favor, que eu estou falando da criança.
tá bom? Então, monitorar os sinais vitais e na hora da coleta dos eletrólitos, nunca esquecer de incluir o cálcio e o magnésio, tá? São condições, em especial nos recém-nascidos, que podem levar a eventos convulsivos, ok? Durações acima de 5 minutos, absolutamente todas elas a gente tem que definir um medicamento anticonvulsivante. Então, se a gente falou no período neonatal, que o mais comum é o fenobarbital, na criança maior, né, em especial se estiver associado a casos. Ai, agora travei, né? Quase não sai. A casos de ausência, a gente pode optar pelo midazolam. O midazolam ele tem a vantagem que ele pode ser feito intranasal, oral, né? Lembrar que o diazepam pode ser feito via retal, lembrar que o diazepam nunca deve ser diluído, ele deve ser feito puro em bolos e o soro que vai é para empurrar a medicação, tá bom? Lembrar que a gente não deve, que a gente tem que estar atento no uso repetido dessas medicações para que essa criança não evolua com um quadro de insuficiência respiratória e parada respiratória. Por isso que a gente não pode esquecer de via aérea segura, tá? Então, ó, chegou numa emergência, uma criança maior, tô saindo do período neonatal, ele convulsionou, chegou na emergência, eu estabilizei. Estabilizei esse bebê, chequei, realmente o evento descrito é convulsivo, eu defino que é convulsivo pela história que eu colhi, vamos monitorar os sinais vitais. Então, vamos garantir que ele esteja no minimamente com o oxímetro, o ideal é com monitor cardíaco de 3 pontas, né? Oxigênio terapia com oxigênio fácil, a forma de que vai estar sendo ofertado esse oxigênio vai depender da condição e da via aérea daquele bebê. Chequei a glicemia, tá acima de 60 na criança, beleza. Fiz um acesso venoso seguro, coletei eletrólitos, coletei hemograma, screening toxicológico deve fazer parte, em especial em crianças maiores e adolescentes, tá? Se a criança faz uso de anticonvulsivante e se o seu serviço dispor, fazer também o nível sérico do anticonvulsivante que ela faz o curso. Convulsionou por 5 ou mais minutos, eu vou medicar, tá bom? Lembra que no período que eu falei, no período neonatal, a gente usa o fenobarbital, na criança maior, a droga de escolha é o midazolam, que pode ser feito intranasal, intramuscular e endovenoso. Na ausência dele, pode-se optar pelo lorazepam ou diazepam nas doses que estão aí marcadas para vocês. Lembrar que passou da fase, o menino melhorou do episódio convulsivo, você pode entrar com medicação de, se não tiver, né, perdão, se essas drogas não estiverem disponíveis, a medicação de escolha vai ser o fenobarbital, diazepam retal, ou midazolam intranasal ou via oral, tá? Se essa crise persiste, a gente vai ter que medicar essa criança, vai ter que mantê-lo com anticonvulsivante mais para frente. Então, quais são hoje as medicações de segunda linha, né? Então, a gente vai ter a fenitoína, que é o idantal, né, que ele pode ser feito 20 miligramas por quilo, não devendo ultrapassar 1,5 gramas, ok? O ácido valproico, o levetiracetam e o fenobarbital. O levetiracetam é o favorito dos neurologistas pediátricos, porque ele é uma droga tranquila, de escolha, que não faz grandes alterações, né, como o ácido valproico, que evolui muito com distúrbios metabólicos e hepáticos, e ele é uma droga bem segura e tem se mostrado segura também como uma medicação para o período neonatal, tá? Persistiu. A gente pode repetir, né, a segunda escolha, então a gente pode voltar a repetir o fenobarbital, pode voltar a repetir a fenitoína, então são períodos, crises convulsivas bem prolongadas, que estão chegando a 60 minutos ou 1 hora de duração, a indicação é que a gente esteja com a via aérea segura, né, ter certeza de que esse bebê está bem oxigenado, porque aí a gente pode partir para a indução do coma, né, ou seja, fazer o tiopental, o midazolam de forma contínua, o propofol e a ketamina, eu coloquei aqui como opções de tratamento, mas eu pessoalmente, eu nunca
precisei chegar ao propofol ou ketamina para tratar uma crise convulsiva na infância. Usualmente o midazolam, de forma contínua, segura bem essas crianças. E aqueles que evoluem com mal convulsivo, a gente entra com o tiopental. Tá? Mas aí lembrar que essa condição raramente é feita no pronto-socorro pediátrico, isso é feito dentro das unidades de terapia intensiva pediátrica, porque essa criança vai precisar de intubação e ventilação mecânica, tá? Beleza. Lembrar aos pais do quê, né? Era uma crise convulsiva febril. Orientar para essa mãe e para esse pai, né, para esse responsável, que tem que estar atento aos eventos febris, que é o que levam aquela criança a fazer febre, para que ela evite de fazer hipertermia. Então, é dar o antitérmico, fazer os cuidados não medicamentosos, né? Evitar o hiperaquecimento daquela criança, tá? E se a condição clínica dela vai aumentar o risco dela ter crise convulsivas, né? Ou seja, existe uma possibilidade de recorrência da crise, a família tem que ser orientada, nunca esquecer da família do lado, né? Que você tem que pedir para que ela lateralize a criança, limpe a saliva e a boca, né? Lembrar de oferecer a ela um suporte para a criança, afrouxar a roupa, não deixar que essa criança esteja envolvida em roupas, cordões, até o próprio, às vezes, da forma que vai transportar a criança para o pronto-socorro, né? A forma que fixou o cinto de segurança no carro. Não introduzir objetos, né? Era muito comum antes o povo dizer assim, tá convulsionando, puxa a língua. Meu Deus do céu, não se faz isso. Acho que nem adulto, criança nunca. Acho que adulto não faz isso. Em criança nunca, jamais, em tempo algum. Essa história de puxar a língua, botar coisa para morder, os riscos disso é que a criança faça no mínimo um trauma de orofaringe, de boca, né? Lembrar de não oferecer líquidos e, se ela não tiver segurança, não oferecer nenhum medicamento pela boca, tá? Essa criança, então, a gente vai manter o cuidado, né? Lembrar que no caso da crise convulsiva febril, além de manter a calma, deitar a criança, afrouxar as roupas, não introduzir objetos, né? Não dar banho gelado, não fazer compressa gelada com álcool, a água deve ser morta ou em temperatura inferior à que está do banho, né? Para evitar os choques térmicos na criança. Normalmente a crise convulsiva febril ela vai ceder aos poucos, né, e levar a criança e orientar a família para que ela leve a criança para o serviço de emergência, né, também não esperar outras convulsões, né, principalmente na febril convulsionou, não foi capaz de baixar aquela temperatura, a criança convulsionou, leva para a unidade de emergência e orientar os pais, né, e que eles estejam sempre atentos e orientados para aqueles que usam anticonvulsivantes de fazer o seu uso regular e fazer seu segmento e acompanhamento direitinho junto do neuropediatra. Aqui também estão algumas referências que eu usei para essa nossa discussão, tá bom? Fico à disposição de vocês, aproveitem e tirem todas as dúvidas que surgirem durante as partes práticas, tá bom? E fico aqui à disposição. Eu esqueci de botar de novo meu e-mail, mas ele é facinho, é marta.rocha@esques.edu.br. Pronto.